Meus irmãos queridos, vamos abrir em Mateus capítulo 6. Ontem eu fui visitar pela manhã a irmã Margarida e um jovem senhor que vive com uma senhora, tem uma filha, uma jovem senhora, uma moça, talvez os seus 27 anos por aí. Ele me procurou pedindo uma cesta básica. E eu falei de Cristo para ele, falei que se ele quiser nós vamos visitá-lo e estudar a Bíblia com ele. Ele veio e pegou a cesta básica hoje. Quero agradecer ao irmão Adão, o pessoal aí da Ação Social, atendeu. E a gente não faz troca aqui, irmãos. A gente não faz troca. Nós abençoamos. Eu conheci uma instituição, antes de ler o texto, eu quero compartilhar com os irmãos. Eu conheci uma instituição, eu vou chamar a atenção de vocês daqui a pouco. Eu conheci uma instituição chamada Exército Bíblico Uruguaio. Quem fundou essa instituição foi um homem que, quando garoto, pegou poliomielite. E ele se arrastava. Hoje esse irmão, pastor Batista, tem 95 anos. O Exército Bíblico Uruguaio é uma organização cristã cujo objetivo maior é falar de Cristo e fazer missões. Eu fiquei no albergue deles. Eles têm uma casa no centro de Montevidéu em que eles atendem seminaristas que vêm de fora da cidade para estudar, pessoas que vêm em tratamento médico, idosos que precisam ficar um tempo até arrumar a casa, como encontrei um casal de idosos uruguaios, e fiquei impressionado porque nenhum deles me cobrou nada. Eu fiquei 4 dias naquele albergue, num quarto com várias beliches. Eles recebem brasileiros que vão em caravana, ficam lá. Tem um banheiro só para tomar banho, tem um banheiro só para fazer as necessidades, mas não me cobraram nada. Eu dei uma oferta. Eles não pedem nada, eles não vendem nada e vivem pela fé. Eu vou falar hoje sobre oração, porque nós estamos aqui já chegando num momento muito importante da nação, que é o pleito eleitoral. Mas eu fiquei impressionado com o Exército Bíblico Uruguaio pela maneira séria que esse pastor, hoje tem 95 anos, não mais está na presidência. A presidência é exercida por um outro pastor, que tem quase 70 anos. A fé desses irmãos e o testemunho que eles deram diante do governo uruguaio. Numa reunião de ONGs, organizações não governamentais, e tinha algumas organizações do governo, eles deram, as organizações deram relatório, quase todas com déficit, exceto o Exército Bíblico Uruguaio. E eles ficaram olhando para o relatório do Exército Bíblico Uruguaio, de por que praticamente quase todos aqui, com asilo, com creche para crianças e orfanatos, estão apresentando déficit e vocês não apresentam déficit. E aí o dirigente daquela reunião do governo uruguaio determinou que 2 homens fossem lá e sequestrassem o livro de atas da organização e os livros de caixa, porque eles achavam que o Exército Bíblico Uruguaio estava lavando dinheiro porque não tinham déficit. Mas, para surpresa deles,
O Exército Bíblico Uruguaio é uma organização que vive pela fé e obedece à palavra de Deus. E eles têm recebido doações. Uma viúva doou uma fazenda linda para o Exército Bíblico Uruguaio, para fazer o que o Exército Bíblico Uruguaio achar por bem fazer para ajudar as pessoas. E hoje eu vou falar, irmãos, sobre a oração e conversar um pouquinho sobre como nós podemos exercitar a nossa fé e confiar que Deus pode suprir todas as nossas necessidades. Então vamos ler, acompanhe a leitura, capítulo 6, versos 9 a 13 de Mateus. Hoje nós vamos falar sobre, aprendendo com o mestre, a oração coerente, a oração eficaz, a oração que funciona. O que entendemos acerca da oração? Vamos a partir do verso 5 do capítulo 6. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais antes de o pedires a Ele. Portanto, orai deste modo. Jesus está usando aqui o orai no verbo imperativo, no modo imperativo. Orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, hoje se vê em muitas comunidades essa oração sendo feita de forma mecânica, como algo, como uma reza. Mas as pessoas não param para refletir o valor imenso que tem a oração chamada oração do Pai Nosso, a oração coerente ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. Porque você e eu temos muitos insucessos na vida? Porque você e eu passamos por coisas que nós mesmos procuramos? Porque você e eu, em vez de facilitarmos as coisas, nós as dificultamos? O que falta em você, o que muitas vezes falta em mim, é aquela capacidade de aprendermos a orar com o Senhor Jesus Cristo. A oração eficaz, a oração coerente. Quantas vezes você não tem vitória no filho problemático? Por que você não tem vitória no filho problemático? Porque você não ora como deveria. Porque você não confia. Por que você tem problema no seu casamento? Primeiro, porque você não ora. Segundo, porque você não faz a sua parte. Por que você tem problema de orçamento? Primeiro, porque você não ora. Segundo, porque você gasta mais do que ganha. Por que você tem problema de relacionamento com as pessoas? Porque tem gente ruim de relacionamento. Tem gente ruim, que a cara parece uma cara de quem comeu e não gostou. É triste ver uma pessoa assim. Está sempre com a cara amarrada, não tem alegria no rosto. É triste ver uma pessoa assim. Por que você é uma pessoa triste? Primeiro, porque você não ora. Segundo, porque você não aprendeu ainda o que é a alegria da vida cristã. De repente você nem é convertido, não é convertida. Tomou banho no batistério. Porque tem gente que toma banho no batistério, não tem experiência com Cristo. As igrejas estão cheias de religiosos que tomaram banho
mas nunca se converteram. Por que você tem problema de relacionamento com as pessoas? Porque você não ora e não ora assim: Senhor, eu tenho muita dificuldade de amar as pessoas. Eu tenho muita dificuldade de me relacionar com elas. Por que você não é uma pessoa mais arrojada? Por que você não é a pessoa mais intrépida e mais ousada? Primeiro, porque você não ora. Segundo, porque você não faz a sua parte. E aí fica um bando de gente tímida, sem expressão, vivendo a vida, comendo, bebendo água, bebendo suco, bebendo refrigerante, comendo, bebendo, comprando, mas não faz um bem às pessoas. Por que as pessoas são assim? Primeiro, porque elas não oram. Segundo, porque elas não se dispõem a ser diferente. Elas se acomodaram. Elas estão sossegadas, sentadas, sossegadas e satisfeitas. Mas meu irmão, minha irmã, meu amigo aqui presente, quando nós oramos com fé, a fé de um coração regenerado, transformado, o poder de Deus se manifesta. Meu pai nunca vai se converter, sabe por quê? Primeiro, que você não ora. Segundo, porque você não dá testemunho para ele. Meu esposo, minha esposa nunca vão se converter, porque você não ora e está falhando muitas vezes no seu testemunho pessoal. Então, meus queridos irmãos e amigos, nós temos que aprender com Jesus, com o mestre, a oração coerente. Eu queria começar fazendo umas perguntas aqui. O que entendemos acerca da oração? Nós não temos mais orado, meus irmãos. Nós não temos orado a Deus. Nós levantamos da cama, não agradecemos. Já pensamos em ligar a televisão no quarto, ou já vamos para o banheiro e dali vamos tomar café e pegar o carro e o ônibus sair. E olha, Deus não tem nada a ver com isso. Nós esquecemos que Deus existe. Quando chega no final de semana, é um santo do pau oco, uma santa do pau oco. Vocês sabem o que é a santa do pau oco? Sabe o que é um santo do pau oco? É que os portugueses levavam os tesouros dentro dos santos que tinham de madeira, que eram ocos por dentro. Era o santo do pau oco. Meus irmãos, nós temos nos esquecido de buscar a Deus. Por isso nossas vidas são vidas de insucesso, vidas vazias, vidas sem sentido, vidas sem projeto, vida sem entusiasmo. Nós temos deixado de orar, conversar com Deus. Sabe o que eu descobri nessa viagem? O pastor podia ter descoberto aqui mesmo. Eu descobri, meus irmãos, que eu oro pouco. Muito pouco. E eu não falo como pastor, eu falo como crente. Porque antes de ser um pastor, eu sou um crente em Jesus Cristo. E eu descobri que eu oro pouco. Que houve um tempo na minha vida que eu orava mais, e que eu vi o poder de Deus se manifestar. A segunda pergunta: qual foi a última vez que você conversou com o Senhor na sua devocional? Qual foi a última vez que você orou com seu filho, com a sua filha? Qual foi a última vez que você orou com seu esposo, com sua esposa em casa? Irmãos, eu não estou sendo coerente nessas perguntas? Tá tocando, não está? Está aí, tá. Deus está fazendo. Eu espero que esteja. Se não tiver, a coisa está ruim para o seu lado. Porque, na verdade, as pessoas estão preocupadas. As pessoas estão ansiosas por sobrevivência, quando o passarinho não está preocupado com sobrevivência. Pastor, o passarinho é irracional, mas Jesus usa a figura do passarinho
para dizer que o Pai cuida do passarinho e não vai cuidar de nós na coroa da criação? Quando os pastores conversam comigo e às vezes, Jacó, você não me indica para uma igreja, não? Eu acompanhei o pastor Eusébio, esse português, irmão português muito querido. Acompanhei o pastor Eusébio quando ele chegou, roubaram a mudança deles toda. Roubaram tudo, irmãos. Roupa, tudo que vocês possam imaginar, o container levaram, roubaram. Livros, tudo, ficaram sem nada. Ele estava contando a experiência ontem na posse dele, na central de Barra do Piraí. Eu sempre disse para os pastores, meus irmãos, Deus sabe o endereço de vocês, porque um dia eu estava também sem ministério e Deus teve misericórdia de mim e me abriu portas, porque eu estava ali buscando o meu Senhor. Ele conhece o nosso endereço, Ele conhece as nossas necessidades, mas é preciso que nós o busquemos de coração. E quando eu vi ontem Deus, aquela posse, eu me alegrei, eu me regozijei no Senhor, porque eu vejo que Deus ouve a oração, Deus muda caminhos, Deus muda circunstâncias para nos abençoar. E nós não somos fiéis a este Deus que nos ama. O que é oração para você? É algo decorado ou um diálogo com Deus? A oração é centrada no pedir ou no louvar a Deus e agradecer? Eu acabei de li lá no Uruguai, através da oração de Madame Guyon, uma cristã do século XVII, na França. Aquela mulher foi perseguida, aquela mulher sofreu, mas ela disse uma coisa que me impressionou. Nós temos que aprender a louvar a Deus. Não simplesmente pedir a Deus, mas louvar a Deus na nossa oração. E nós estamos mais preocupados em pedir a Deus do que louvar a Deus. Nós estamos mais preocupados em pedir a Deus coisas do que pedir a Deus pessoas para Ele. Nós estamos mais preocupados em atender o nosso estômago do que louvar a Deus por quem Ele é. Nós estamos mais preocupados com a nossa subsistência do que orar por aqueles que não têm pão. Nós estamos mais preocupados com a nossa prosperidade, que é a linguagem desses elementos de plantão que andam pregando isso aí, engambelando o povo. Nós estamos mais preocupados com prosperidade material do que na prosperidade espiritual. Então, irmãos, nós precisamos aprender a orar, que a oração é centrada não no pedir, mas no louvar a Deus e agradecer. M. Bondes, que foi um pastor metodista, um homem de Deus santo, ele declara: a ausência de oração é desordem, é discórdia, anarquia. Por isso que muitos lares estão em discórdia, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos. Por isso que há desordem em muitas casas, a anarquia, discórdia, porque falta a oração. Nós estamos vivendo nas nossas casas como autômatos, filho no computador, a filha no celular, ou na televisão vendo desenho, o pai se ocupando com uma coisa, a mãe se ocupando, todo mundo dividido dentro da casa. Está faltando a oração em grupo, a oração pessoal e a oração em grupo. Está faltando a centralidade de Deus no lar. Quando falta oração é porque Deus não está sendo centrado, não é central no lar. Você que tem cônjuge não crente e você não se ajoelha orando por ele ou por ela, você está pecando. Pecando duas vezes, falta de amor ao seu cônjuge e pecando porque você é incrédulo e não crê que Deus pode mudar o coração do seu cônjuge, sendo marido ou mulher. E Bondes continua: no governo moral de Deus, a força e o alcance da oração se assemelham à lei da gravidade no mundo material. Eu entrei no avião da TAM no Rio, para ir para São Paulo, de lá para Montevidéu,
E eu fiquei impressionado, aquele monte de gente, e aquele monte de carga indo. E eu fiquei pensando, como é que esse avião vai subir? Se há uma força gravitacional que puxa ele para baixo. Mas ele subiu, tanto é que eu estou aqui. A oração é quando nós vencemos a lei da gravidade e crescemos e vamos subindo na intimidade com o Senhor. E diz Bond que a oração é tão necessária como a gravitação para sustentar as coisas em sua própria atmosfera e em vida. A oração é um dos princípios cardeais da devoção e em cada dispensação, concessão e para cada filho de Deus. Cada período da história para cada filho de Deus. Meus irmãos, o precioso Espírito está nos mostrando que nós devemos orar mais. Muitas vezes você pode reclamar, que igreja fria, a segunda igreja é uma igreja fria, aquele pastor é um pastor frio, aquele pastor é professoral, aquele pastor não é entusiasmado, que igreja desanimada. Aí, meu irmão, minha irmã, eu pergunto, você tem orado pela igreja? Sabe o que John Kennedy falou uma vez? John Kennedy foi até a avenida aqui é Presidente Kennedy, né? Tem até no Uruguai também Presidente Kennedy. Sabe o que o Kennedy disse? Vocês, americanos, não fiquem esperando o que os Estados Unidos podem fazer por você, mas o que vocês podem fazer pelos Estados Unidos da América. Meu irmão, minha irmã, não fique esperando o que a igreja vai fazer por você, mas cada um de nós tem que fazer pela igreja, porque nós somos a igreja, nós temos que orar pela igreja, nós temos que trabalhar. Não é pastor que gera ovelha, é ovelha que gera ovelha. E à medida que os irmãos oram, à medida que os irmãos absorvem a mensagem, estudam a Bíblia, à medida que os irmãos crescem na graça e no conhecimento de Cristo, os irmãos têm prazer em falar de Jesus e não têm vergonha de testemunhar do Evangelho. Como os islâmicos não têm vergonha de serem islâmicos, como os mormons que estão construindo templos suntuosíssimos também em Montevidéu, não têm vergonha de serem mormons, como as testemunhas de Jeová não têm vergonha de sair de casa em casa, batendo em cada porta, dizendo que são testemunhas de Jeová. Eles têm convicção da heresia deles e nós não temos convicção da verdade que temos, que possuímos. Porque falta em nós oração, falta em nós a leitura da Bíblia. Pai nosso que está no céu, Jesus começa. Nós cremos que o nosso Pai está no céu. E se o nosso Pai está no céu, Ele também está na terra, porque Ele está onde quer que Ele quer estar. E quando o profeta Isaías recebeu a chamada, começou assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías 6, 1 e 2. E Deus se revela a João no capítulo 4 do Apocalipse, e especialmente no verso 11, os irmãos podem observar, no livro de Apocalipse, capítulo 4, verso 11, o Senhor se revelando a João, diz o texto: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Você, meu irmão, nós aqui estamos essa noite porque Deus determinou para Ele mesmo que nós fôssemos criados. Nós estamos aqui nesta noite não é porque há mérito em nós, mas por causa do mérito de Cristo. Porque sem Ele nada que foi feito se fez. Por que nós não oramos em nome de Jesus? Por que nós não nos ajoelhamos? Por que nós, quando acordamos, não nos sentamos na cama e agradecemos a noite de sono reparador? Pai nosso que está no céu, eu dou graças a Ele
porque Ele está no céu. E Ele preparou este céu para você e para mim, para aqueles que estão no seu Filho Jesus Cristo. O fato de Deus, nosso Pai, estar no céu, está no meio de nós por meio do seu Espírito, é a garantia absoluta de que não só devemos orar, mas devemos confiar nele para a nossa subsistência espiritual, subsistência emocional num mundo de tanta depressão, de tantos desajustes emocionais, pânico, problemas psíquicos. Nós estamos vivendo num mundo em desordem porque as pessoas estão dando as costas para Deus, inclusive muitos membros de nossas igrejas, que entram e saem dos templos, mas durante a semana se esquecem de Deus. Segundo, santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo, que nós devemos considerar sempre o nome de Deus como santo. O que o Senhor disse acerca de si mesmo, sede santos porque eu sou santo, está lá em Levítico 11:44 e 19:2, que Pedro repete na sua primeira carta, capítulo 1, verso 16. O que os anjos declararam em Isaías 6:3, quando Isaías foi chamado para ser profeta: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. O que os seres viventes disseram acerca do Senhor no capítulo 4, verso 8 de Apocalipse: cada um dos seres viventes tinha 6 asas que estavam cheias de olhos, aqui é discernimento, em volta e por baixo, e de dia e de noite eles diziam sem cessar: santo, 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 santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, ou seja, aquele que preenche todas as dimensões e todo o tempo, porque nada o segura, tudo está abaixo dele e é controlado por ele. É este Deus que você e eu temos como Pai, mas nós não o valorizamos como Pai. Eu sempre conto a história da minha relação com Luiz Felipe. Luiz Felipe hoje é um homem. E uma vez eu compartilhando com o Jorge, meu amigo, que os irmãos tiveram o privilégio de ouvi-lo aqui na quarta-feira. Espero que tenham gostado, né? E eu disse: Jorge, o tempo passou e meu filho cresceu e eu não tive comunhão com ele. Ele disse: Jacó, agora você pode esquecer. Ele só vai procurar você quando ele estiver casado. Meus irmãos, eu fico pensando que nós temos um pai, somos filhos de um pai, e nós não valorizamos esse pai. E o tempo passa e a gente não percebe. E a gente não reconhece que esse Pai é tão maravilhoso, tão bondoso. E nós temos sido crápulas. Nós temos sido desqualificados, porque não temos honrado esse Pai como Ele merece. Não temos buscado de nosso coração, nossa alma, nosso entendimento, nossas forças, com as entranhas do nosso ser, não temos buscado o nosso Pai. Trazendo M. Bondes de novo, ele diz: Senhor Jesus, dá-me a conhecer em minha experiência diária a glória e a doçura do Teu nome, então ensina-me a usá-lo em minhas orações de tal maneira que me torne semelhante a Israel, um príncipe vitorioso diante de Deus. Teu nome é a minha senha que me garante entrada. Teu nome é o meu rogo que me garante resposta. Teu nome é a minha honra que me garante glória. Aprendendo com Jesus a oração coerente,
aspirando a manifestação do Senhor com o seu reino. Jesus diz: venha teu reino, venha teu reino. O que é reino, irmãos, para nós? Reino de Deus. Os irmãos sabiam que reino de Deus é a soberania de Deus no coração do homem? Nós temos que todo dia, Senhor, que venha teu reino, Senhor. A igreja primitiva, meus irmãos queridos, quando ela se reunia para cear, a igreja dizia: Maranata, Senhor Jesus, Maranata, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, nós precisamos do Senhor, venha, Senhor Jesus, venha o teu reino. Acabe com essa impiedade, essa corrupção, essas angústias profundas da nossa alma. Mas tem gente que não está nem aí para a corrupção, tem gente que não está nem aí em orar pelo país, tem gente que não está nem aí. O importante é consumir, é crescer, é ter geladeira, é um monte de coisa. Nós estamos vivendo uma época em que o emocionalismo é mais importante do que a fé. E quais são as características do reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Paulo diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, senhores. O reino de Deus não é consumismo. O reino de Deus não é prosperidade material. O reino de Deus é o domínio de Deus no coração do cristão que se inclina para fazer a vontade do Pai com alegria. Onde está um cristão de joelhos ou orando, lendo sua Bíblia, falando de Cristo, ali está presente o reino de Deus. E há muitas casas em que o reino de Deus não está lá. O reino de Deus está no meio de nós de forma parcial, mas o Senhor Jesus o trará de forma plena, absoluta, visível e majestosa quando Ele voltar. Olha o que diz Apocalipse 21:4. E Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Jesus continua: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Será que, irmãos, temos orado para que a vontade de Deus seja feita a partir da nossa vida? Será que você orou antes de começar a namorar? Você teve convicção antes de noivar? Você teve convicção antes de casar? E você olha para o seu marido, para a sua esposa e diz: não foi com este que eu sonhei, nem foi com esta que eu sonhei. E há muitos casamentos frustrados, sabe por quê? Porque não houve oração, não se buscou a vontade de Deus. Por que você trabalha num trabalho que você não gosta? Você odeia seu trabalho, mas está lá porque você ganha seu dinheiro. Porque você não orou, você não buscou a vontade de Deus. Por que seu filho está rebelde? Porque você não ora por ele e não dá atenção a ele. Não procura o pastor para ser ajudado. Ou uma pessoa experiente. Eu estava dizendo hoje na minha classe que nos países desenvolvidos tem uma palavra muito valorizada: mentor. Já ouviram falar? Aqui o pessoal gosta muito de menta, mas não gosta de mentor, não. Sabe por quê? Porque o mentor diz para nós, Isaías, o que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir. O mentor é aquele a quem nós vamos prestar contas, que nós vamos sentar e abrir nosso coração e ele vai ou ela vai nos ajudar. Mas a gente não tem coragem. A gente anda aí na imaturidade da vida, no desespero, nós andamos aí nas inseguranças da vida, porque primeiro a gente não busca Deus, segundo a gente não tem buscado conselho em quem está preparado para nos ajudar. Eu posso contar aqui na igreja, nesses 15 anos, nos meus dedos, as pessoas que me procuraram
para pedir ajuda. Mas eu não quero que vocês... Eu não estou aqui enfatizando a minha pessoa, estou enfatizando uma pessoa a quem nós devemos prestar contas. Abrir o nosso coração e pedir conselho, porque no fundo, irmãos, nós somos arrogantes e prepotentes, achamos que podemos resolver nossos problemas. E ficamos imersos nos nossos problemas e não colocamos diante de Deus e não colocamos diante de pessoas que foram treinadas e preparadas para nos ajudar e que são de alta confiança. E nem todo mundo é de alta confiança. Quando Jesus estava no Getsemane, Jesus disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas contudo não se faça a minha, mas a tua vontade. Mateus 26, 41. Como Jesus sofreu no Getsemane. Meu irmão, dê graças a Deus quando você está sofrendo. Minha irmã, quando você está sofrendo, Deus está tratando com você. Agora responda ao sofrimento com fé, com obediência, com louvor. Porque o louvor mais fantástico é o louvor no meio do sofrimento. Sabe o que eu levei lá para o Uruguai, além da minha Bíblia? Quero que alguém descubra, além da minha Bíblia, o que eu levei? Meu cantor cristão, irmã Dila. Eu cantei lá no salão para 2 velhinhos e uma senhora que estava em tratamento de saúde. Eu cantei hinos do cantor cristão com minha voz de taquara rachada e eles ficaram maravilhados com as letras, e algumas eu traduzia para eles no meu portunhol, e eu cantava: se paz a mais doce me deres gozar. Eles gostaram da minha voz, mas mais do que minha voz, eles gostaram da letra dos hinos. Sabe por quê, irmãos? Porque todos os hinos do cantor cristão foram feitos no sofrimento. Esse homem que escreveu, você já conhece a história, perdeu 3 filhas, mas louvou o Senhor. E nós ficamos reclamando quando o problema está pesado para nós. Fica praguejando, reclamando da vida. Irmãos, Deus tenha misericórdia de nós. Paulo chama a vontade de Deus de boa, agradável e perfeita. Ore, eu levei o cantor cristão para cantar para Deus e para orar na letra dos hinos. Faça isso, Jarbas, você vai ver que coisa maravilhosa. Então, Paulo chama a vontade de Deus de boa, agradável e perfeita e roga para que a experimentemos a partir de oferecermos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus como culto racional. Romanos 12, 1 e 2. Aí eu gosto quando Jesus fala: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós precisamos crer na provisão de Deus, irmãos. Sabe o que Davi disse, Ariane? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, né, Miranda? Nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 37, 25. Meus irmãos, eu tenho o prazer de ser pastor, com todos os meus defeitos. Vocês os conhecem. Mas que Deus maravilhoso, que nunca me deixou faltar nada. Eu não dependo da minha mulher para sustentar a casa. Deus usa os irmãos para me abençoarem. Durante 32 anos, já contei isso aqui para vocês, eu tenho 32 anos de ministério, mais 5 de seminarista, 37 anos. Eu só vivi 9 meses trabalhando secularmente para manter a minha família,
porque eu não queria pegar a igreja. Havia voltado da África e não queria pegar a igreja, no obstante ter sido convidado pela primeira de Itatiaia. E eu, irmãos, até como vendedor, Deus me sustentou, me fez prosperar. Esse é o Deus que eu sirvo. Se não é o de vocês, esse é o Deus de quem eu sou filho. Nunca me faltou nada. Mas também não tem nada em meu nome. Não faço questão de ter nada em meu nome. Não faço questão em acumular bens. Não faço questão em ter coisas. Eu quero ver pessoas transformadas pelo poder do sangue de Jesus. Mas a provisão de Deus é maravilhosa. Paulo ensinou aos filipenses: o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir cada uma de vossas necessidades em Cristo. Paulo aprendeu a se contentar, ter pouco ou ter muito. Em tudo eu estou contido no contentamento. E Paulo diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir. Ora, ao Deus e Pai seja dada a honra, a glória e o louvor. Porque esse Deus, meus irmãos, que é o Deus nosso, o Pai nosso, de quem somos filhos, é um Pai que não nos deixa faltar. O meu pai, ele tinha problema de vícios, mas meu pai sempre foi um homem muito trabalhador. Eu fico pensando, o irmão Cassimiro, com essa filharada toda, e sustentar um por um aquela turma, aquela fila de crianças, e ver que todos estão na igreja, porque o Senhor nunca deixou de prover para o irmão Cassimiro e a irmã Maria Luísa. Nós somos muito incrédulos, irmãos. Nós não cremos, por isso nós não oramos como deveríamos. Por que nós não vemos o poder de Deus se manifestando na nossa casa? Porque nós não oramos, não buscamos a Deus, nós não confiamos que Ele pode mudar o quadro. Estive com o João hoje. João sempre solícito, mas Deus ainda vai converter o coração do João, Delfina, com a sua oração e seu testemunho pessoal. Eu não mudo a vida de ninguém, mas Deus muda. E perdoando como fomos perdoados, perdoando as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. Quanta gente rancorosa, quanta gente não perdoa agravo. Por isso vive na lama da amargura, na lama do ressentimento, enxafurdada na lama da raiva, do ressentimento, da mágoa, da amargura, porque não perdoa. Pede perdão a Deus, mas não quer perdoar o próximo. Que lástima, que incoerência. É a história do credor incompassivo que foi perdoado por um pecado tão grande, não perdoa aquele que pecou de forma tão pequena com ele. Eu fico, toda vez que eu leio a história de José, quando ele encontra com seus irmãos, eu choro, irmãos. Eu abro a boca, porque José podia aniquilar seus irmãos, ele podia acabar com todos eles, exceto com Benjamim, que era o irmão, seu irmão de pai e mãe, né? Mas podia, os irmãos parte de pai, ele podia acabar com todo mundo, porque fizeram uma cachorrice com ele. Mas Deus estava no negócio. Ele perdoou seus irmãos e deu a melhor terra. Olha só, irmãos, a melhor terra Ele deu para aqueles que o fizeram sofrer. Deus é maravilhoso, não é, irmã senhorinha? Quando nós perdoamos, nós ganhamos saúde. Quando nós perdoamos, nós somos pessoas alegres. Mas quando nós perdoamos, nós somos pessoas macambúzias. Pessoas com cara comprida, cara de quem comeu e não gostou, com cara de maracujá de gaveta. Coisa horrível. Lidar com gente assim é insuportável. Mas a graça de Deus tem que trabalhar em nós.
E Paulo ensina, pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoa em Cristo. Já estou terminando. Último ponto, confiando no Senhor para não entrarmos em tentação. Então Jesus termina a oração do Pai Nosso, dizendo o que, irmãos? Dizendo o que? E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. E aqui que nós acabamos, não permitamos que a tentação entre nós, que as artimanhas do inimigo tomem nossas almas. Não vamos dar lugar ao diabo em nossas vidas. Vamos resistir ao maligno, vamos resistir ao rugido do leão. Vamos fugir como José fugiu do pecado, porque o nosso fundamento está na certeza de que teus são o reino, o poder e a glória para sempre. O que Paulo ensinou aos irmãos em Éfeso: irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir a todas as artimanhas do diabo. E ele começa a detalhar a armadura, porque ele estava preso ao lado de um soldado romano. Ele começou a fazer a analogia. Nós precisamos do capacete para proteger a mente, precisamos da couraça para proteger o coração, precisamos das sandálias para proteger os pés, precisamos da armadura de Deus. Eu disse uma vez para a irmã Severina, ela não está aqui, a gente precisa amar muito aquela irmã. Eu louvo a Deus pela vida da Vera, que tem sido tão paciente com ela. A Severina tinha um problema sério de perturbação, e ela tinha um problema sério de vício de bebida, de fumar. E eu disse para ela, escrevi para ela: irmã Severina, depois que apresentei o Evangelho para ela, eu falei: Severina, você diga 3 coisas para Deus. Senhor, eu não posso. Aliás, Senhor, eu sou fraca. Senhor, eu não posso, mas tu podes. E ela disse isso na sua simplicidade. E Deus a libertou do cigarro. E está libertando cada dia, cada fase. Os filhos lhe dão muitos problemas, o ex-marido, muitos problemas, mas Deus tem levantado pessoas que a amam e que a ajudam. Quando você for tentada, meu irmão, no seu ambiente de trabalho, você confie na suficiência do Senhor. Quando o diabo tentar você, meu irmão, para trair seu marido, tentar você, meu irmão, para trair sua mulher, repreenda em nome de Jesus e viva na dependência daquele de quem é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Porque não há em você nem em mim poder para vencer o maligno, mas há em Cristo todo o poder para sermos nele mais que vencedores. Eu quero concluir. Será que cremos no conteúdo desta oração? Estamos dispostos a seguir o modelo de oração de Jesus, nosso Salvador e Senhor? Jesus quer que reconheçamos que o Pai está no céu, que Ele seja santificado, reconhecido entre nós, em nossas atitudes e ações, que aspiremos com sofreguidão o seu reino, que a sua vontade seja feita em nós, que confiemos em sua provisão e proteção, que Ele nos livre da tentação e do mal, sabendo que a nossa segurança, Rafael, está nele. Você pode ser forte, meu amigo, mas Ele dá só um soprinho para você secar estatelado no chão, porque você não tem força nenhuma. Meus irmãos, eu temo que nós não conhecemos o Deus que temos. Porque nós somos um monte de gente medrosa, insegura,
e desconfiada. Mas que Deus maravilhoso nós temos. Irmãos, nós temos a provisão e a proteção, e que Ele nos livre da tentação e do mal, sabendo que a nossa segurança está nele, pois dele são o reino, o poder e a glória para sempre. E nós só podemos vencer se confiarmos nele. E se a nossa oração for sincera e feita em nome de Jesus, nós vamos obter a resposta segundo a vontade dele. Sabe o que eu acho interessante? Eu quero terminar com isso aqui. Vocês já observaram o 1 João capítulo 5? Tem muita gente aí orando de forma errada. Olha o que João 5, 1 João 5,14, marque na sua Bíblia. E esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, irmão Arlindo. Segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Então, o verso 14 é chave, e esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Você vai pedir uma cobra para o seu filho? Você vai pedir um tigre para o seu filho? Eu estava vendo na internet que um garoto caiu lá em Nova Delhi, se eu não me engano, na Índia, caiu no lugar do tigre. O tigre matou o menino. Aquele pai irresponsável deixou seu filho brincar com o tigre e o tigre arrancou o braço do menino. Quando você não ora para os seus filhos, você está fazendo a mesma coisa que os pais do menino em Nova Delhi e o pai do menino aqui no Brasil fizeram. Senhor, tenha misericórdia de nós. E que nós oremos todos os dias. Que busquemos a Tua face todos os dias. Porque o inimigo das nossas almas tem desanimado o nosso coração. Tem inoculado em nós o veneno da acomodação, do medo, da desconfiança, da insegurança. Mas em nome de Jesus eu quero repreender. Quero pedir ao Senhor que Tu coloques em cada pessoa aqui uma inquietação para orar, para buscar a Tua face. Que saiamos daqui convictos de que Tu queres na Tua palavra que oremos. Eu não estou aqui para convencer ninguém, Senhor. Eu não estou aqui para usar argumentação humana, mas estou aqui para pregar a Tua palavra. E a Tua palavra que é viva e eficaz e penetra como espada de dois gumes até a divisão da alma e do espírito, discerne pensamentos e intenções do coração. Pai, trabalha em nós. E que saímos daqui decididos a buscar o Senhor em oração e até pedir ao Senhor para termos mais amor com a Tua palavra, mais amor para com o Senhor, mais amor com as pessoas, mais sensibilidade. Trabalha em nós, Senhor. Quebra, ó Deus, as amarras, quebra as correntes do erro, as correntes da carnalidade, as correntes da incredulidade. E, ó Deus, nos faça livres em Cristo para fazermos toda a Tua vontade. Nós oramos agradecidos, conduza-nos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos ministre sempre a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o nosso único mediador, aquele que media as nossas orações, o amor de Deus, nosso Pai, que ouve com prazer as nossas orações de fé, e as consolações do Espírito Santo, aquele que nos mostra onde erramos e como nós podemos mudar, e como sermos melhores, sejam com todo o povo de Deus, com
os irmãos enfermos, com todo o Israel de Deus espalhado pelos 4 cantos da terra, hoje e para todo sempre.